Farmacocinética descreve basicamente o que o organismo faz com o fármaco e se divide em 4 etapas. A primeira etapa, a de absorção, ocorre desde o local da administração, permitindo a entrada do fármaco no plasma. A segunda etapa, de distribuição, ocorre após a absorção e o fármaco vai cair na corrente sanguínea que será distribuído. A terceira etapa de biotransformação, os fármacos eles serão biotransformados, normalmente ocorre no fígado, por ação de algumas CYPs ou em outros tecidos. E por último, a etapa de excreção ou eliminação, onde os fármacos e seus metabólitos serão normalmente eliminados na urina, porém a sua eliminação pode ocorrer através das fezes e da bile. Então, esse é o caminho que normalmente percorre a maioria dos fármacos quando administrados na forma oral. Porém, depende especificamente de qual será a via de administração que será utilizada. Existem diversos tipos de via de administração. Uma delas é a enteral, que se divide na sublingual e na oral. A sublingual coloca-se o fármaco sob a língua e permite a absorção por capilaridade, que vai entrar na circulação diretamente, possuindo algumas vantagens, como rápida absorção e vai evitar a metabolização de primeira passagem, que vai ser discutido posteriormente. A forma oral é quando se ingere o fármaco pela boca sendo deglutido. Vai possuir algumas vantagens. Normalmente, eles são facilmente administrados e, em alguns casos de intoxicação, é possível reverter o caso com a utilização de antídotos. Porém, se tratando da absorção, se torna um pouco complicado, devido a fatores que influenciam diretamente essa absorção, como, por exemplo, o pH estomacal, que vai acabar inativando alguns fármacos. Devido a esses problemas com a absorção, existem algumas preparações farmacêuticas orais, como por exemplo as entéricas e a de liberação prolongada. As entéricas, elas possuem um revestimento que vai proteger o fármaco da acidez gástrica, não comprometendo o princípio ativo ali presente naquele fármaco. Então, esse fármaco vai ser administrado, esse revestimento não vai comprometer o princípio ativo presente e vai passar pelo estômago, sendo apenas absorvido no intestino. E alguns fármacos possuem essa característica, como exemplo do omeprazol, pois eles são instáveis em meio ácido e devido a ele não perder esse princípio ativo, ele vai suportar a acidez gástrica, ele vai ser apenas liberado no intestino delgado. Outro tipo de preparação é a de liberação prolongada, do tipo LA ou LL. O LA é de longa ação e o LL é de liberação lenta. Ambos possuem a mesma finalidade, apenas são encontrados no mercado dessa maneira, com essas siglas. Eles possuem propriedades que permitem uma liberação mais lenta e absorção mais prolongada, permitindo uma maior duração do fármaco. Outro tipo de via de administração é a parenteral. Ela é utilizada quando o fármaco tem uma pequena absorção pelo trato gastrointestinal, onde são introduzidos diretamente na circulação sistêmica. São utilizadas quando o paciente não consegue ingerir o fármaco ou se tem uma necessidade de uma ação rápida. Ela se divide em 3 vias. A primeira, a intravenosa, que é utilizada para fármacos que não são absorvidos de forma oral. Normalmente esses fármacos possuem efeito rápido e tem como vantagem não causa irritação em comparação a outras vias, porque o fármaco se dissolve rapidamente. Porém, apresenta a desvantagem, que se for injetado altas doses do fármaco, não vai possuir estratégias de reversão, devido ser sistêmico e da velocidade da ação do fármaco na maioria dos casos. A intramuscular, normalmente, apresenta na forma de soluções, elas são absorvidas rapidamente ou lentamente, de acordo com a necessidade do paciente. Como exemplo de fármaco no mercado, o haloperidol, que se dissolve lentamente, fornecendo uma concentração sustentada durante um período prolongado do dia. A subcutânea, essa é uma via mais lenta que a intravenosa, como exemplo diariamente da insulina. Existem também outras vias de administração, como da inalação oral e nasal, a via tópica, transdérmica e a retal. Agora que conhecemos um pouco sobre os tipos de administração, as vias de administração de fármacos, vamos aprofundar
nas 4 propriedades farmacocinéticas. Primeiramente, a absorção. Bom, existem mecanismos de absorção de fármacos. Um deles é a difusão passiva. Primeiramente, como vai ocorrer a difusão passiva? Se tem a membrana plasmática, o fármaco vai estar contido no meio extracelular e esse fármaco ele vai ser absorvido contra um gradiente de concentração. Vai se mover da região de alta concentração para a de menor concentração. Essa é a forma mais comum em que os fármacos são absorvidos. E vale ressaltar que não necessita de transportador e nem possui o gasto de energia. Esses mecanismos de difusão passiva ocorrem para fármacos lipossolúveis, devido à composição da membrana plasmática possuir uma bicamada lipídica. Porém, para fármacos hidrossolúveis, alguns fármacos pequenos atravessam a membrana através de poros e canais. Já a difusão facilitada, os fármacos entram na célula por meio de uma proteína transportadora, que facilitam a passagem de moléculas grandes. Dessa maneira, não ocorre como na difusão passiva, através dos canais ou poros, justamente pelo fato de ser uma molécula grande e necessitar de uma proteína transportadora. Então, através dessa proteína, permite a passagem do fármaco pela membrana, permitindo então uma mudança conformacional, movendo da área de maior concentração para a baixa concentração, e também não necessita de um gasto de energia. E fármacos que são absorvidos dessa maneira podem ser inibidos por compostos ou outros fármacos que competem pelo mesmo transportador. O transporte ativo também envolve transportadores específicos que estão contidos na membrana para atravessar o fármaco. Esse tipo de transporte envolve um gasto de energia, ou seja, vai ocorrer a hidrólise do ATP, formando o ADP, e essa energia gasta é capaz de mover o fármaco contra um gradiente de concentração, ou seja, de uma região de baixa concentração, com a presença do fármaco, para uma mais elevada. Esse tipo de transporte ele pode também ser inibido competitivamente por outras substâncias. Por último, a endocitose. Esse tipo de absorção ele é utilizado para transformar fármacos grandes. Então, a endocitose vai realizar um engolfamento do fármaco, vai formar um envoltório, permitindo a passagem pela membrana, através da compressão da vesícula. Então, um dos fatores que influenciam a absorção é o efeito do pH. A maioria dos fármacos eles são ácidos ou bases fracas. Para fármacos ácidos, o HA vai liberar um próton H+, causando a formação do ânion H-. Então, um fármaco vai conseguir atravessar a membrana mais facilmente se estiver não ionizado, na forma HA. Assim, consegue permear através da membrana mais facilmente. E o A- não consegue. Já para bases fracas, o BH+, também pode liberar H+, porém, a forma protonada dos fármacos básicos é carregada, e a perda do próton produz a base não ionizada, o B, que é sua forma não ionizada. Então, para a base fraca, a forma não ionizada consegue penetrar na membrana, mas o BH+ protonado não consegue. Então, é possível fazer a correlação, tanto para ácidos fracos quanto para base fraca. Então, a relação entre as duas formas, determinada pelo pH no local de absorção e pela força do ácido ou pela base fraca, é a representação da constante de ionização. Quanto menor o pKa de um fármaco, mais ácido ele é, e quanto maior o pKa de um fármaco, mais básico ele é. Então, alguns fatores que influenciam a absorção. Primeiro, o fluxo de sangue no local da absorção, que vai influenciar diretamente, por exemplo, os intestinos ele vão receber um fluxo de sangue superior ao estômago, de modo a absorção ela ser favorecida. Também a área disponível para absorção também vai influenciar, devido ao intestino possuir microvilosidades, que tem uma área maior do que o estômago, e também se torna assim mais eficiente a sua absorção. O tempo de contato também, pois se um fármaco ele vai se deslocar muito rápido, como pode ocorrer com a diarreia, não permanecendo
constante ali no trato gastrointestinal, ou seja, sua absorção não vai ocorrer com facilidade, então o fármaco em si ele não vai ser bem absorvido. E a expressão da glicoproteína P, que é uma proteína transportadora de membrana que atua transportando fármacos. Então ela se encontra-se expressa em todos os tecidos no corpo, incluindo fígado, rins, placenta, intestino, e também ela está envolvida no transporte de fármacos dos tecidos para o sangue. Ou seja, ela vai atuar bombeando os fármacos para fora da célula. Assim, nas áreas de expressão mais elevadas, a glicoproteína P ela vai diminuir a absorção de fármacos, além de estar associada à resistência também de outros fármacos. Outro ponto que está relacionado com a absorção é a biodisponibilidade, que representa a taxa e a extensão com que o fármaco administrado vai alcançar a circulação. Como exemplo, digamos que administramos 100 mg de um fármaco de forma oral e 70 mg desse fármaco são absorvidos. Então, a sua biodisponibilidade é de 0,7, ou correspondendo a cerca de 70%. Então, conhecer a biodisponibilidade é importante para calcular a dosagem do fármaco. Então, como se dá a determinação da biodisponibilidade? A biodisponibilidade ela vai ser determinada pela comparação dos níveis plasmáticos do fármaco, como por exemplo, na via oral, apenas uma porção do fármaco ela vai se tornar disponível, diferente da via intravenosa, que 100% do fármaco vai entrar na circulação, se tornando completamente biodisponível. Essa é uma diferença da determinação da biodiversidade. Diferentes vias de administração interferem diretamente na sua determinação. Alguns fatores que influenciam na biodisponibilidade é o metabolismo de primeira passagem, que vai ocorrer a biotransformação hepática de primeira passagem, quando o fármaco ele vai ser absorvido pelo trato gastrointestinal. Primeiro, ele vai passar pela circulação portal antes de entrar na circulação sistêmica. E se o fármaco ele for rapidamente biotransformado no fígado ou na parede do intestino, durante essa transição vai ocorrer que a quantidade do fármaco que tem acesso à circulação sistêmica vai diminuir. E isso é chamado de metabolismo de primeira passagem. Outro ponto que também influencia na biodisponibilidade do fármaco é a solubilidade. Fármacos que são hidrofílicos, eles têm como característica serem pouco absorvidos, devido à membrana lipídica serem lipofílicas. Porém, fármacos também que são muito lipofílicos possuem dificuldade de serem absorvidos, justamente porque não conseguem ter acesso à superfície das células. Então, o fármaco que é ideal, ele deve ser basicamente lipofílico e ter alguma solubilidade em solução aquosa. Essa é a razão pelo qual os fármacos têm que ser ácidos e bases fracas. E outro fator que influencia também na biodisponibilidade é a formulação. A absorção ela pode ser alterada devido à estrutura química do fármaco, como por exemplo também o tamanho da partícula. E também a presença de excipientes que podem alterar a velocidade da sua absorção.